Fala pessoal, começando mais um Academia Gaviões Podcast, eu sou o Carlos Tomaiolo, estamos aqui nesse quadro especial falando sobre prevenção, sobre a importância do check-up cardíaco, sobre a importância da saúde cardiovascular. Estamos trazendo convidados de peso para abordar esse tema importante aqui, trazer tudo para vocês, e eu estou hoje aqui com a minha amiga, doutora Célia Silva. Muito prazer, Carlos. Prazer é meu. Obrigado Obrigada por ter atendido o nosso convite e estar aqui com a gente. Eu que agradeço pelo convite. É uma honra, principalmente, estar mergulhada aí nesse tema de grande relevância para nossa comunidade, né? Da Gaviões, principalmente aí. Levar informação de qualidade. Bacana, muito bom, muito bom. Bom, a gente está aqui com essa campanha aí, atentos à saúde cardiovascular, a importância, né, dessa conscientização das pessoas para que cuidem da saúde cardiovascular. É muito importante quando a gente está associando ali o exercício físico também. E a gente sabe que a nutrição, né, a alimentação tem um papel fundamental na prevenção de doenças, na melhora da saúde de forma geral. Por isso, escolhemos a dedo aqui o seu trabalho, a sua presença, para a gente poder falar um pouquinho e ligar as questões de alimentação saudável, as questões de dieta, né? As pessoas falam muito de dieta, com esse trabalho de prevenção e saúde cardiovascular. Então, vamos começar já de uma forma geral, abordando pontos importantes que relacionam a alimentação, né? A boa alimentação, os bons hábitos aí nutricionais com essa saúde cardiovascular. Bom, falando um pouquinho, a gente tem, assim, um tema muito complexo, falar referente aí a essas doenças cardiovasculares, hipertensão. Então, a primeira tomada de decisão é mudar os hábitos, né, Carlos? Porque, realmente, a gente sabe que a gente sempre vai viabilizar, claro, que a comida, a alimentação no dia a dia, mas os hábitos também interferem diretamente para o seu estilo de vida. Então, essas doenças, com certeza, elas podem ser de uma forma amenizadas quando a gente tem esse intuito de colocar a alimentação mais atividade física no seu dia a dia. E eu falo ainda mais, atividade física não só voltado à musculação. Às vezes uma atividade física que seja ao ar livre, às vezes uma atividade física que seja coletiva. Então, a gente tem hoje números altos de pessoas que realmente têm a questão de doenças cardiovasculares, nem imaginam que tenham, né? A maioria das vezes por conta que ela principalmente a hipertensão hoje, ela é uma doença silenciosa. Então, a alimentação, ela tem um domínio muito grande, justamente para você mudar seus hábitos, para você ter aplicabilidade ali no seu dia a dia, de melhorar a performance, de melhorar com relação à parte de desempenho dentro desse ambiente. Então, é muito amplo, eu gosto muito de falar desse assunto e com certeza a gente vai falar muito aqui hoje. Vamos sim. As pessoas relacionam muito, né, quando a gente fala na academia, no exercício e na atividade física, com relações estéticas, né? E quando olha para a parte alimentar, entendem ali, calorias, gorduras, eu tô com um pneuzinho aqui, um pouco de gordurinha ali e tal. Então, tem essa relação direta da alimentação com as questões estéticas, né? A forma física. Mas, muitas vezes, é importante lembrá-los, né, da relação da alimentação com essa saúde. E, principalmente, o tema da nossa campanha é a saúde cardiovascular. Olhando nesse sentido, a gente pode ter um programa específico na alimentação para prevenção desse tipo de doença cardiovascular ou de uma intercorrência cardiovascular? O que a gente pode selecionar ali na nossa mesa, no nosso dia a dia, para ter uma alimentação mais saudável do ponto de vista cardíaco? E, Carlos, só fazendo um adendo com relação à sua fala, antes da gente buscar estética, é principalmente primordial que a gente busque saúde. Porque a gente está muito preocupado com esse pneuzinho que você citou agora, mas esquece do coração. Esquece das outras partes, como é que tá as minhas artérias, como é que anda a minha pressão. Então, muito além disso, eu falo que a estética vem de brinde. Então, quando a gente começa a se planejar, porque antes de mais nada, pessoal, quando a gente fala de alimentação saudável, também precisamos lembrá-los que a alimentação ela precisa ser planejada, precisa ser organizada. De que forma que a gente pode começar isso?
pequenas trocas inteligentes no seu dia a dia. Então, muitas pessoas, às vezes, vai buscar um industrializado, vai buscar um ultraprocessado por conta da praticidade, né? Então, o pegar com a mão é perigosíssimo nesse momento, porque aí as pessoas querem aquela bolachinha de água e sal, querem aquelas coisas rápidas. Que parece inofensiva, né? Que a gente tem um paciente na minha prática clínica, que eu recebo assim: ai, doutora, eu não janto, mas eu como 2 bolachinhas de água e sal e já estou satisfeita. Então, não, tá tudo errado. Então, qual que é hoje o prato ideal para a gente consumir e colocar mais saúde para o nosso coração, para ele agradecer? Prato colorido, fruta. Gente, nós moramos num país tropical. Abençoado, né? Abençoado. Então, assim, quem já foi para fora sabe o que eu tô falando. Então, banana e maçã. Alface e tomate. Gente, vocês não têm noção do que é ter alimentos que podem contribuir com essas doenças cardiovasculares. E digo mais, eu não estou falando com relação à intervenção farmacológica, né? Porque não é um alimento que vai substituir medicação. Mas lembrar que esses alimentos, eles te dão um direcionamento para uma melhor qualidade de vida, para a prevenção. Para você não precisar do medicamento, né? Exatamente, porque existem pessoas hoje que elas já têm a predisposição. E aí, ela vai fazer uso de algo que ela, de repente, ali uma suplementação que não é adequada, é perigosíssimo. Então, é por isso que é importante o acompanhamento profissional, né? Não só do médico ali fazendo, né, todo esse check-up cardíaco, né? E olhar se está tudo bem com a saúde, mas também do nutricionista, né? Da nutricionista ali para poder avaliar o que ele está consumindo e o que ele deveria consumir, né? Fazer esse controle, é isso? Eu sempre vou partir pela premissa de que, antes de mais nada, busque um atendimento de um profissional especialista. Da área que você quer. Se a gente está abordando hoje o tema de doenças cardiovasculares, busque um cardiologista, faça um check-up inicialmente, antes de começar a tomar qualquer suplemento, porque hoje em dia as pessoas estão assim. Tá fácil, né? Elas realmente, assim, vão para um termogênico, vão para um pré-treino, sem nem saber se ela já não existe uma predisposição, até questão de família, para saber se pode ou não fazer uso dessa suplementação. Então, eu costumo falar, nada substitui a alimentação. A alimentação é imprescindível, principalmente porque hoje a gente tem uma variedade. Eu costumo falar, alimentos in natura. Vamos para esses alimentos. Verduras, vegetais, as frutas, hortaliças. Nós temos essa questão, assim, vasta. E a gente precisa buscar isso no supermercado, no hortifruti, e não na farmácia. E não na farmácia, tá certo. Dentro desses alimentos todos que as pessoas podem recorrer, que são saudáveis de forma geral, os alimentos coloridos, né? Como você está dirigindo aí, até prescrevendo para o pessoal como dicas. Mas existem aqueles que são mais importantes para a saúde cardiovascular? Algumas gorduras ou um alimento que seja super amigo do coração? Sim. Temos, por isso que, mais uma vez, a gente enfatiza, nosso país tropical nos dá, né, o privilégio de ter isso na nossa mesa. E, gente, é do dia a dia, tá? Eu não vou passar nada aqui que não seja da prática do nosso dia a dia que a gente encontra no supermercado, no hortifruti. Então, nada além do que você, de repente, buscar alimentos ricos em potássio. Banana, abacate, beterraba, porque elas contribuem para essa questão de vasodilatação das artérias. Então, a gente não imagina, mas também tem um mineral como o magnésio. O magnésio é importantíssimo para o nosso dia a dia. E a gente vacila, acaba não consumindo esse tipo de alimento que está praticamente esse mineral, na maior parte, em folhas verdes escuras. Brócolis, espinafre, rúcula. E a gente, infelizmente, não dá esse grau de importância à mesa. Então, a maioria das pessoas hoje tem um consumo muito alto de industrializados, né? E eu costumo falar que a nossa indústria alimentícia, ela é propensa a te colocar nesse lugar. Você não entra nesse lugar porque você quer, porque realmente você teve um direcionamento para chegar nesse lugar. E, inclusive, Carlos, as pessoas acabam ficando refém do comodismo. É o mais prático, mais fácil. Você chega em casa, hoje em dia você não acende mais a luz da sua casa no interruptor. Você
pede pra Chama Alexa. Alexa, pronto. entendeu? E aí, já tirando de você aquele momento de você ter aquela sua atividade física ali dentro da sua casa. Então, controle remoto e tudo mais. Então, tudo que vai fazer com que você tenha esse comodismo vai fazer com que você cada vez mais esteja propenso a essas doenças que acometem muitas pessoas hoje no Brasil, no mundo, né? Que a gente está falando de mundial. Além desse fato, né? O sedentarismo, essa má alimentação, né? Essa facilidade com que as pessoas têm... Celular, né? Pede, Exato. Né? Por aplicativo. O celular tanto serve para te deixar na poltrona, ou seja, sedentário, Exato. né? Aí perdido nas questões que a internet trouxe através da proximidade com o celular e, ao mesmo tempo, a facilidade que você tem para pedir um fast food, né? Você não precisa mais ir até a lanchonete, você tem essa praticidade. Então, isso está desconstruindo hábitos que antes eram mais saudáveis, né? Exatamente. E o que o movimento que a Gaviões cria com relação aos alunos, academia no modo geral, ela proporciona tantos benefícios que hoje em dia eu consigo desarmar todos os meus pacientes na prática clínica. Porque tem paciente que fala assim, gente, eu não consigo treinar porque eu não tenho mais horário. Aí eu falo, tem uma Gaviões perto de você, vou entrar aqui no Google agora, onde você mora? Sem desculpas, a Gaviões é 24 horas. A Gaviões é 24 horas, pode treinar a qualquer momento. Aí eu falo exatamente isso. Eu falo, não, eu tenho uma academia, a Gaviões 24 horas, onde você consegue treinar. Então, assim, Carlos, às vezes a gente precisa entender que, às vezes, até um histórico familiar, algo que te coloque nesse lugar, às vezes o sobrepeso, a obesidade grau 1, grau 2, tá? Tem muitas pessoas que vêm para mim e falam assim, é genética. Então, assim, genética não define destino, tá? Genética é a arma. Quem puxa o gatilho somos nós. Então, nesse momento que alguém vem para mim com essa informação de que, é a minha genética. Não, é o seu ambiente. Seu ambiente é obsogênico. Então, de pai para filho. Você entende, Carlos? Então, hoje em dia, a gente não está mais falando de genética, epigenética. A gente está falando de pessoas no seu convívio. Sim. O exemplo arrasta. É o hábito, né? É um hábito. Então, isso faz com que, óbvio, que se você tem um ambiente obsogênico, pessoal, o que seria isso? É onde a gente tem alimentos, né, fast food, ultraprocessado, alimentos embutidos, né, que muitas vezes entra ali no seu consumo, o excesso de pizza, hambúrguer, até excesso de álcool, muitas vezes, né? Então, ali já vai dizer que o que você vai ter para o seu futuro. Então, se você tem uma criança de 10, 12 anos, já tem a pressão alta. Você pode estar estimulando aquilo, né? Com o comportamento. A gente não consegue. Hoje, a gente ainda pensava no passado, há 10 anos atrás, que doença de pressão arterial, ser hipertensivo, só pertencia aos idosos. Hoje em dia, a gente tem isso praticamente na obesidade infantil. Eu pego casos de obesidade infantil, 14, 15 anos, que fizeram o exame, que descobriram que tem uma pressão arterial acima. Então, realmente, ali, mudar o ambiente é um dos primeiros passos que a gente já consegue te entregar algo que mude seu estilo de vida. Pequenos passos. Não precisa mudar. Nossa, eu preciso ser radical amanhã mesmo. Não, gente. É tirando esse consumo aos poucos, evitando excesso de refrigerante. Uma reeducação, né? Isso é hábito que você precisa aplicar dia após dia. Não são 5 dias que vai fazer você sair desse lugar. É a constância. Mas as pessoas elas querem o imediatismo, né? Elas estão acostumadas a fazerem as coisas para resultado amanhã, né? Exatamente. Ao invés de se aplicar em algo que você vai mudando o comportamento, o seu hábito para refletir, né? Mais de tempo modo de saudável. Vida. Porque é o que eu costumo falar. Às vezes, o paciente... eu tenho pressão alta, mas fala numa naturalidade como se isso fosse normal para o dia a dia. Gente, a pressão arterial, ela não tem cura, mas ela tem controle. E de que forma que a gente controla isso? Fazendo com que o nosso ambiente seja diferente. Fazendo com que eu saia do sedentarismo. Tem pacientes que eu falo justamente isso. Faça uma caminhada no parque. Simples, né? Simples. Hoje em dia, a internet te dá essas informações. Gente, eu descobri até um paciente que alugou uma bike em casa, porque ele não conseguia fazer na academia bike, o cardio. E ele alugou. E tem uma tela, tem
os streamings, que é o Netflix, todos aqueles streamings que a gente já conhece, que tem aulas ao vivo. Ou Tem um seja, estímulo ali, né? você entende? Então, as pessoas, elas precisam também buscar essa informação, porque ela está na palma da mão. Todo mundo, hoje em dia, a maioria das pessoas tem internet, mas elas precisam ser usadas a seu favor, de forma que você tenha mais qualidade de vida, mais bem-estar e que você possa ter essa promoção de saúde a longo prazo, longevidade. Trazendo um pouco para a prática diária, né? Como você falou da possibilidade de incluir alimentos de forma mais fácil, porque são alimentos que você encontra facilmente, a gente não está aí também... São acessíveis, né? Com relação a valores, inclusive, né? Porque as pessoas pensam assim, mas fazer uma dieta custa caro, né? Alimentos saudáveis... Eles são caros, orgânicos são caros, mas como que a gente pode colocar algo assim, simples, também acessível à maior parte da população? Por favor, acho que até melhor o exemplo. Melhor, né? Porque aí quem está nos assistindo consegue entender ali, então quer dizer que eu tenho que comer isso, isso, isso. E é legal também falar o que não comer. Então vamos colocar assim, esses alimentos mesmo, ou até... Amigos do coração. Traduzindo, que são amigos e os que são inimigos. Aqueles que a gente deve evitar e aqueles que a gente deveria consumir mais. Como que a gente traz para a prática? Bom, eu adoro passar algumas dicas para os meus pacientes, até aqui para vocês e para nossa audiência. Dizer que esses alimentos, no modo geral, ele não tem um custo alto. Tá? Então, por exemplo, se a gente hoje for fazer um lanche da tarde ou um lanche na parte da manhã, eu costumo passar assim, iogurte desnatado. Iogurte, pessoal, a gente pode fazer em casa, tem receita na internet de como fazer seu próprio iogurte e ele dura praticamente uma semana, dependendo de quantas pessoas tiver na sua casa, porque ele é maravilhoso. Vale a pena. Você junta uma fruta... isso. Então, assim, uma fonte de potássio que vai me deixar com uma que tenha mais vasodilatação nessas artérias. Ou que eu tenha mais flexibilidade com relação à elasticidade disso. Usar frutas vermelhas. Amora, mirtilho, morango, a uva roxa. Então, eles são ricos em antioxidantes e anti-inflamatórios. Então, ele produz uma substância que a gente chama de óxido nítrico. Esse óxido, ele vai deixar com que você tenha mais elasticidade das suas artérias. Então, a sua pressão, ela tende a cair, tá? Não substituindo, óbvio, a medicação, mas são coadjuvantes para você usar a seu favor. Então, iogurte desnatado. Todo mundo sabe e tem em qualquer mercado. Uma porção de frutas, de repente eu uso essa fruta como eu escolho banana, escolho maçã, ou escolho morango. Aí outra porção de uma fibra, porque quase a gente não fala de fibras. Legal. E fibras é essencial. Então eu gosto muito de usar farinha de linhaça, farelo de aveia, chia. Que é simplesmente, assim, algo que está num consumo... Acessível para todos, né? Eu quero melhorar um pouquinho mais, quero deixar esse lanche proteico. Como é que eu faço? De repente, se você tiver condições de uma dose de whey, que um wheyzinho também vai muito bem, obrigada. E a gente costuma falar que faz aquela famosa gororoba. E aí, mistura tudo ali com aquela aveia, chia e tudo mais. Isso... é realmente algo que vai te beneficiar no sentido de você melhorar e trocar um lanche por uma bolacha recheada, né? Por, de repente, você tá ali querendo embutidos, né? Às vezes tem um pessoal que recorre à mortadela, presunto, esses embutidos. Muito sódio, É muito né? sódio, tem muito sal. Muito químico. Isso, exatamente. E outro lanche que eu passo também, que é muito bom, que fica perfeito, porque tem um pessoal que gosta do famoso pizza no final de semana, né? Então, chega final de semana, tenho pacientes que têm uma obesidade grau 2 e querem realmente mudar seu estilo de vida. Então, eu falo, pega aquelas tortilhas, tem aquela bem famosa, né? Legal. Que tem saborzinho ok. Coloca numa frigideira, usa passata de tomate, gente. Muito simples. Pega o franguinho desfiado, coloca ali com sal de ervas, porque todo mundo usa sal para tempero. É perigoso, gente. Sal não é para temperar comida. Tempero, ervas. Ervas finas. Cebolinha, tomilho. Temos até açafrão. A gente não imagina o quanto isso é bom. Tem gente que vai pro shot matinal. Gente, é só você usar na comida. Eu tomo vinagre de maçã em jejum. Gente, a pessoa vai cair para trás. Porque eu já tomei e não gostei. Prefiro na salada.
E vai fazer o mesmo efeito. Você pega aquele tomatinho, cereja, coloca ali uma porçãozinha de salada generosa, põe ali um pouquinho do vinagre de maçã, coloca um pouquinho de azeite, você comentou das gorduras, né? Sim, as oleaginosas, Lembrando né? das oleaginosas, pega aquela mix de oleaginosas, aquele punhado de mão. Castanhas. Não é para ficar petiscando, gente, durante o dia, pelo amor de Deus, fujam disso. É punhado de mão. Põe ali no meio dessa saladona e você vai ver a diferença que vai fazer no seu dia. E pode ser qualquer uma. Castanhas, Eu em geral, gosto de usar, amendoim. eu gosto de falar esse mix de castanha sem sal. Ah, é. Né? Senão vai subir o sódio também. Isso. Não, na verdade, porque as pessoas... a maior parte das pessoas tem um consumo excessivo do sódio. Porque a gente fica só atrelado ao sal da mesa, né? Quando a gente vai pegar alguma coisa para temperar, a gente pega o sal, olha e joga. Mundialmente falando, hoje, com relação até mesmo à OMS, a gente tem um valor de permissão no dia para o sódio, tá? Então, são 5 gramas. Mas a gente não é para tirar. Não é para você excluir da sua rotina, porque ele é um micronutriente importante, o sódio é um micronutriente importante. Mas é você vigiar as outras coisas que você traz para dentro da sua casa. Então, que também falando estão dos trazendo ruins, sódio, né? Tá trazendo sódio. exatamente. Né? Então, pegando esse gancho que você falou de alimentação boa. Dos inimigos. Dos inimigos, né? A pizza de frigideira ficou boa, né? Ela tá mais para amigo do que inimigo agora, com certeza, né? porque você usa ali temperinhos naturais e dá tudo certo. Agora, com relação à parte de você trazer isso de fora, você pega embalagem. Gente, se você sabe que isso dura na prateleira, imagina em casa. Tem alguma coisa estranha ali, né? Para durar tanto. Porque a gente precisa lembrar que quando a gente traz esse tipo de alimento industrializado, ele também vai trazer conservantes. Ele vai trazer também, Carlos, realçadores de sabor. Então, as pessoas, elas precisam entender que escolhas inteligentes, pequenas trocas no seu dia a dia, vai fazer com que você tenha um outro tipo de alimentação dentro da sua casa e com sabor. Sem abrir mão do sabor, não vamos abrir mão do sabor. Dá para ser gostoso. E, com certeza. Então, assim, uma bolacha recheada, não é que você vai... não vou consumir mais. Mas diminuir o consumo já é legal. Já é interessante. Começa assim, né? Diminuindo. Não precisa ser radical, né? Eu tenho, dentro da minha experiência, o pessoal que gosta do hambúrguer. Né? O pessoal que vai pro fast food. Então, eu fiz uma receita de hambúrguer caseiro. Olha que delícia. Entendeu? Já para poder o pessoal ter essa eu também tenho opção, a minha, eu adoro. E aí, a pessoa tem essa opção dentro de casa. E aí, de repente, vai fazer uma batata frita? Não, vamos fazer uma batata inglesa, na air fry, né? Batata rústica com uma páprica defumada. Gente, fica um jantar perfeito. E você está consumindo gorduras boas. Né? Porque você tem ali dentro da sua frente algo que seja prático também. E muitas vezes a recorrência das pessoas em busca desses alimentos industrializados, ultraprocessados, é querer tudo na mão. Exato. Por isso que eu falei inicialmente, o planejamento, eu falo que a organização é a mãe da disciplina. Quando você tem na sua casa, você se organiza. Gente, é impossível você querer comer alguma coisa fora. Quando você já deixa isso semi-pronto, deixa frutas cortadas. É o planejamento, né? É o planejamento. A gente tem uma escola aí com atletas, né? A Gaviões tem uma conexão muito íntima aí com atletas, até pelo nosso objetivo de performance dentro das academias. Então, tem muitos atletas que são nossos alunos, que são nossos clientes ali dentro das unidades. E os atletas dali dentro da musculação, na maioria ali, tem muitos bodybuilders, né? E os bodybuilders são conhecidos pela marmita, né? Por carregar as marmitas. Na verdade, isso é uma prática comum ligada ao fisiculturismo, mas todo mundo, né? Pode fazer. E eles trabalham exatamente assim. Tiram um tempo ali para preparar uma quantidade grande de alimentos, e fraciona isso em marmitas, né? Em potinhos, deixa na geladeira e você consegue colocar aquilo na bolsa e levar para o trabalho. Porque as pessoas realmente têm a vida complicada, corrida, você tem trabalho, dupla jornada e aquela loucura. Com certeza. Acaba indo pelo mais fácil, mais prático, passa numa conveniência, compra um pão de queijo, uma coxinha, ao tempo de abrir a bolsa, pegar a marmita, né? Esquentar a sua marmita e fazer a sua refeição de forma mais saudável. Então, se programar, é possível. Um lanche natural.
Exato, um lanche com foge um frango pouco, natural, né? que não precisa de micro-ondas. Você pode comer em qualquer lugar que você estiver e nessa dependência. E eu falo um pouquinho, Carlos. Quando eu tenho pacientes que eu sempre vou trabalhar uma linha, uma parte desses pacientes, um pouquinho de comportamental. Justamente por quê? Porque muitos usam a desculpa como muleta. Então, assim, pessoal, todo mundo tem seu grau de tempo com relação à sua vida do dia. Então, por exemplo, a sua vida corrida não é melhor que a minha. A minha vida corrida não é melhor do que a do meu paciente. Eu sempre respeito isso, tá? Mas a forma como que você organiza a sua rotina vai dizer muito sobre o seu futuro, com relação à parte, principalmente, do nosso tema, da campanha de doenças cardiovasculares. Porque, realmente, assim, as pessoas ficam... só hoje. Hoje eu tô sem tempo. E hoje de novo, Carlos. Quando vai ver, a soma disso... É só um pouquinho. É só hoje. Esse é o problema. Já que... Eu tenho pavor dessa frase. Já que... Já que, né? Já que... Aí também. você vai jacar o dia inteiro. Então, tenha um olhar mais generoso com você. Cultive o amor próprio. Trabalhe o autocuidado. Porque, como a gente mencionou, essas doenças, elas são silenciosas. Muitas vezes, quando elas dão sinais, elas já estão avançadas. E nem todo mundo para fazer um exame, um check-up. Para poder ver se tem essa predisposição, por exemplo, a uma pressão Não alta. sinto nada, né? Tô bem, não tô sentindo nada. Quando você vai sentir uma visão turva, quando você vai sentir uma dor de cabeça que não passa, quando você vai sentir, você já passou do momento de prevenção. E a medicação é para sempre. Né? Óbvio que vai ter o controle dessa medicação, mas assim, a depender da pessoa, Carlos, tem paciente que é 1, 2, 3, 4 medicações. Ou seja, porque realmente o ambiente que ele viveu por muitos anos contribuiu para que ele tenha esse resultado com relação a ter o remédio para a vida inteira. Uma pessoa que tem que já conhece, né, uma predisposição genética pelo histórico familiar ou algo assim, ela tem que ter mais cuidado, ela tem que ter mais atenção, né? Porque ela já sabe, tem um histórico aqui. Mas isso não quer dizer que ela vá ter problema, não é? É o que você comentou sobre o comportamento. Então, se ela se cuidar, se ela recorrer a esses alimentos que você deu dicas valiosas aí de quais são os alimentos e quais os que a gente deve proibir, ela pode viver normal, sem problemas, né? Sim, eu costumo falar que você precisa trabalhar o seu estilo de vida, seu novo estilo de vida. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa adepta à academia, né? Já treino há alguns anos. E meu pai tem a pressão, meu pai é hipertenso. Então, ele toma medicação. Só que o estilo de vida do meu pai não migrou para o meu estilo de vida. Então, eu não peguei realmente o estilo de vida que meu pai teve, né? Que sempre trabalhando muito, nunca pisou no ambiente academia. Não se cuidava, Não se né? cuida, exatamente. Então, tem aquele momentinho de que quer comer um negocinho e tomar um negocinho, né? Então, tem aquelas coisas do petiscar, beliscar, que é um perigo. Que é um perigo. Isso. E aí, vai naquele amendoinzinho, que aí a gente sabe que está lotado de sal e outras coisas. Então, o meu estilo de vida, se eu tivesse ido na mesma sequência, eu teria, com certeza, a avaliação e também talvez estaria tomando uma medicação hoje. Grande chance. Grande chance, mas só que eu mudei o meu estilo de vida. Então, já sou uma pessoa que eu sou um caso real por conta disso, de eu ter saído desse lugar de sedentarismo, ter buscado fazer atividade física, busquei fazer o treino de musculação, busquei academia, justamente por conta de querer mudar meus hábitos e da forma como eu via. Porque, mesmo tendo o tema sendo doenças cardiovasculares, eu sempre tive problema com asma, com bronquite. E eu falo que a musculação salvou a minha vida. A musculação salvou a minha vida. Eu entrei na nutrição por conta de o que eu queria fazer em mim. Olha só. Muito curioso isso. Eu queria saber como é que eu melhoraria a minha alimentação, porque eu comia muito mal. E aí, quando fui conhecendo, fui sabendo, saindo desse lugar, eu fui vendo quanto a gente ganha de disposição. Que não é só estética. A gente melhora desempenho na academia. A gente melhora cognição. Gente, vocês têm noção do pensamento melhor?
O poder do alimento é incrível, né? É incrível. Tanto para você usar preventivamente, quanto na performance, como a gente falou. Mas acho que uma coisa vem de brinde, né? Mesmo com a preocupação estética ou performance, sem perder o objetivo ali de você também desenvolver a saúde, né? As pessoas recorrem ali a coisas mais fáceis, mais simples. E muitas vezes, mesmo sem ter a doença ou a indicação para o uso da medicação, vai recorrer a um medicamento por um objetivo estético, né? Hoje a gente vê os objetivos de perda de gordura, de emagrecimento e essas canetinhas todas aí da vida. O pessoal usando aí a torto direito, e tem as originais, e tem as paralelas, e tem de todo tipo, né? Falou que é para perder gordura, que é para emagrecer, o pessoal fica louco. Todo mundo quer. E como que você vê o uso desse tipo de recurso, da forma como as pessoas estão fazendo, muitas vezes sem o devido acompanhamento, sem o devido cuidado, mas na correlação com a alimentação? O uso dessa medicação resolve todos os problemas e eu posso comer o que eu quiser? Tem algum risco se eu também tiver um hábito errado na alimentação usando esse tipo de medicação? Como é que agora, na atualidade, a gente incorporar essas canetinhas aí nos hábitos das pessoas? Muito bom ter esse lugar de fala hoje, porque realmente é o boom do momento. É o momento. Todo ano a gente passa por alguma situação, né? E esse ano a gente está falando dos análogos de GLP-1. E assim, Carlos, eu vou ser bem sincera, eu tenho medo. Porque a gente descobriu, então, como emagrecer todo mundo num período curto. Então, a gente descobriu, realmente, que doenças, né, com relação à obesidade estão curadas. Resumindo. É a pílula mágica. Então, assim, a gente descobriu, então, que para emagrecer, a gente precisa usar esses análogos de GLP-1. E é lembrado que essas substâncias, elas precisam ser controladas. E o uso exacerbado delas realmente pode trazer contraindicações. Por quê? A gente iniciou o estudo para diabetes. A gente não foram iniciados os estudos para que esses análogos de GLP-1 fossem emagrecedores. Então, inicialmente, essas canetinhas, elas tiveram um objetivo fim, que era para melhorar a questão de diabetes tipo 2, para melhorar a questão realmente de saúde do paciente. Porque a gente está falando de doenças cardiovasculares e também a gente acaba puxando um gancho para essa questão de diabetes, né? E também por conta da má alimentação, de repente sedentarismo e tudo mais. Então, eu costumo falar o seguinte, o uso exacerbado é perigoso. Gente, pelo amor de Deus, façam recomendação médica, porque esses efeitos, eles vão ser o efeito Cinderela. Se você não tiver uma mudança no seu estilo de vida durante o período que você fizer o uso. Porque muitas das pessoas que estão usando de forma errônea, porque simplesmente viu a amiga postando no Instagram que está usando e foi lá e comprou, ela não está mudando o ambiente dela, ela está pertencente a esse ambiente. Então, é como a gente sentar aqui na mesa, todo mundo comer hambúrguer e ela não ter vontade de comer isso. Se ela não mudar esse ambiente, com certeza, após o efeito dessa medicação, que não vai ser para a vida inteira, você não pode fazer esse uso há mais de 3 meses, 4, 5, 1 ano. Você não pode ficar sob o efeito dessa medicação. Quando você sair do efeito dela, você vai ter essa vontade exacerbada. Porque realmente você tem a questão do neurotransmissor, você trabalha o sistema nervoso central. Mas se você não mudar seu ambiente, você continuar convivendo e não fizer o seu esforço físico também, né, de buscar uma atividade física, seja coletiva, ou seja, qualquer tipo de atividade física, você vai ter o retorno e talvez até um reganho de peso significativo. Então, é um alerta que eu deixo para as pessoas, até com esse momento de fala, só façam uso com prescrição médica, com orientação, que realmente vocês saibam que vai ter o devido resultado que vocês esperam, com o objetivo mesmo do emagrecimento, com o objetivo de melhorar a questão de pré-diabetes ou diabetes. Aí tem uma razão de ser, né? Você usar para tratar uma doença ou alguma coisa. A gente sabe que a doença que mais mata no mundo é a aterosclerose. E ela vem da síndrome plurimetabólica, né? O colesterol alto, a pressão alta, né?
a gente sabe que isso atrapalha bastante e é comportamental, é hábitos, né? Então não adianta nada você recorrer a um medicamento ali que vai momentaneamente resolver o problema. E a gente está acompanhando aí, vendo de perto as pessoas perderem massa muscular, né? Sim. Fica naquela aparência meio doente, né? Uma aparência que não é legal, não transmite saúde, não transmite um bem-estar ali. Você percebe que é algo forçado. E depois a pessoa ganha tudo de novo, porque o metabolismo acaba diminuindo muito, né? Perdendo massa muscular, que é o motor consumidor de calorias, né? E isso atrapalha depois e acontece o que você falou. Acaba engordando de novo. E eu conheço pessoas que assim, estão felizes porque perdeu 12 quilos em 2 meses. Ah, eu perdi 9, 10 quilos. É perigoso, gente. Tem controle, tá? Não é saudável. Não é assim. Você tirar vantagem de que você está emagrecendo numa velocidade absurda se você não está tratando essa questão do seu ambiente. Se você não está mudando, você não está te direcionando esse estilo de vida para algo que você sabe que você vai ter, de repente, ali. Vou fazer uma atividade física. E Carlos, as pessoas, elas não consomem o que elas deveriam consumir mesmo com a medicação. Tem gente que não está comendo nada, gente. Então, está definhando. Você tem noção? Então, assim, as pessoas, elas realmente, elas viram um pote de ouro, acharam, né? E depois esqueceram que é o efeito que vai ser um efeito que se ela não fizer se elas não mudar algumas atitudes do dia a dia da vida dela, provavelmente ela vai ter um reganho significativo desse peso. E assim, o não comer não é bom, não é bacana. Ficar sem se alimentar não é legal. E mesmo que você esteja nesse processo, que você esteja fazendo uso dessas medicações, você precisa ter um plano alimentar específico para você. Tá? Não é assim. Eu não vou comer, não tenho fome. Ai, que bom, o remédio está fazendo efeito. Ou muitas vezes tem gente ainda que tá tendo fome e tá aumentando a dose, gente. Nossa. Porque aumenta a dose achando que tem que passar. E aí você tá indo na academia, você tá se sentindo fraca. Você não tá conseguindo concluir seu treino, você não tá conseguindo evoluir no seu físico. Óbvio, porque você não tá comendo nada. Então, na janela de oportunidade que você tiver para comer, priorize alimentos como fonte de proteína, que é o frango, a carne, o whey protein. Mesmo que você não esteja com aquela fome, priorizem e boa hidratação, Carlos. Exato. Boa hidratação. A gente não... Músculo falando só de alimentação, e a gente precisa lembrar... Importante nutriente. Por conta dessa questão mesmo da gente melhorar a recuperação muscular. Músculo, pessoal, se constrói com água. Com água. Né? A gente tem as microlesões no momento que a gente está treinando, no nosso momento ali de treino, na sala de musculação, mas a gente peca na água. Então, é essencial a gente ter uma boa fonte ali de hidratação para realmente criar músculos de verdade. Quer ter massa magra, massa muscular, esteja hidratado, né? Porque a gente é mais de 70% água, do músculo é constituído por água. Então, se você não usa, né, aquela continha básica, né, de 0,4 vezes seu peso, e toma isso todos os dias, não é para esquecer no final de semana, que todo mundo esquece. Muda tudo, final de semana muda tudo. Não tem rotina, nutri. Eu não consigo beber água. É meu day off. Hoje eu tô... É o dia inteiro off. É o dia inteiro comendo de tudo e sem fazer o que tem que fazer. Exato. Muito legal, doutora. Trazendo para esse imediatismo, essa coisa que todo mundo quer para hoje, né? Para ontem, a gente tem, além das medicações, a gente tem a promessa dos suplementos, né? Os suplementos alimentares que são uma forma de alimento, né? Como o nome mesmo diz, mas são suplementares. E as pessoas querem recorrer ao uso de proteínas, de creatina, de vitaminas, minerais, pré-treinos, nutrientes que vão melhorar a performance, vão ajudar na perda de gordura, vão ajudar no aumento de massa muscular, vão mexer nessa composição corporal aí. E a gente vê de tudo, né? A gente vê de tudo. Tem coisas que têm bom embasamento científico, de que funcionam e são seguros. Tem alguns outros que são menos estudados ainda pela ciência, são coisas novas e tal. Mas falando de uma forma geral, são seguros, todo mundo pode usar? Como que a gente olha um pouco para essa ajuda que o suplemento alimentar pode trazer, tanto para o nosso tema, que é a saúde cardiovascular, quanto também de forma geral, para as pessoas que querem utilizar, assim? Legal. Carlos, primeiro, suplemento. O nome já diz. Ele vai suplementar aquilo que, de repente, você pode ter uma deficiência.
E aí, nessa questão, eu costumo falar o seguinte: não é para todo mundo. Tá? Mesmo todo mundo passando... meu amigo está tomando XYZ. Vou lá e faço a mesma fórmula e quero tomar. Pelo amor de Deus, gente, não façam isso, tá? Como profissional da saúde, é recomendado que você só faça uso de qualquer tipo de suplementação, principalmente os estimulantes. Como o Carlos citou aqui, a gente tem os pré-treinos, a gente tem termogênicos, a gente tem... Energéticos, né? Eu não tô bem, não acordei bem no dia, vou lá e tomo aquela lata de energético. Acha que vai suprir sua necessidade? Pessoal, às vezes a gente não precisa de suplemento, a gente precisa de descanso. A gente precisa de descanso. E ninguém dá o olhar que deve olhar da forma que deve olhar. Deve ser vista. Porque a suplementação, ela é um complemento do que eu já faço. O que você está fazendo está sendo bem feito? Por quê? Essa pergunta eu sempre faço para o paciente no meu consultório, porque às vezes nem a água, Carlos. 1,5 litro. Eu tomo 1 litro de água e acha que tá abafando. E não tá, gente. Aí você quer o quê? Você quer que eu te passe creatina? Você quer que eu te passe fibras? Você quer aumentar seu aporte de proteína? Sem água. E não tem água. O básico. Então, quando eu recebo esse tipo de paciente, eu não passo a suplementação imediata. Primeiro, vamos corrigir. Vamos arrumar a casa, né? Legal. Vamos arrumar a casinha? Porque não adianta você ter uma casa nova e você querer levar os móveis velhos. Sim. Então, você vai querer móveis novos. Então, o básico começa pelo bom prato. Nutritivo, colorido. Nutrientes, onde a gente tem um aporte ali de vegetais, de prato colorido. Sabe o básico arroz e feijão? Que muitas vezes lá atrás foi o pessoal fazer uma carinha feia para ele. Hoje é o melhor cenário, é você ter uma boa fonte de carboidrato, de proteínas e leguminosas. Né? O bom e velho arroz com feijão. E, além disso, a questão que eu falo também, que eu vou para essa linha de suplementos e bebidas energéticas, é que, às vezes, a pessoa que está fazendo uso delas, ela pode ser uma pessoa que tem a predisposição à doença cardiovascular. Não sabe. E não imagina que isso pode estar acontecendo. Por quê? Uma vez que a gente usa esses estimulantes, a gente está suprindo a pressão arterial, a gente está aumentando esse fluxo. E aí, como combater? Como saber? Então, realmente, se você não tiver um momento em que você tem uma orientação, um momento que você passou por um profissional da saúde e recebeu informação de que você pode fazer uso moderado, sempre, porque muitas vezes associados a álcool, né? Essas bebidas energéticas. Mistura tudo, né? Mistura tudo. Exatamente. E aí é uma bomba relógio dentro de você e você não imagina que isso, a longo prazo, pode te trazer doenças como as doenças que a gente está comentando aqui hoje, nesse quadro. Então, o melhor de tudo, às vezes não é suplementar, às vezes é uma boa noite de descanso, a gente ignora o sono, né? A gente ignora... Tem paciente que não dorme, acorda várias vezes à noite. Recorre ao energético porque não dormiu. Aí acha que precisa acordar. E eu costumo falar que a noite é o melhor momento para você ter o sono REM. Saudável. Que é o reparador, né? O restaurador, o que vai te devolver ali toda aquela energia que você precisa para ter ao longo do dia, aquela disposição. Óbvio que existem a leitura de exames bioquímicos, né? Eu faço essa leitura dos exames de sangue. Se houver alguma deficiência, óbvio que a gente vai suplementar. Mas assim, Carlos, de modo geral, trabalhando aqui com relação a esse momento que a gente está tendo hoje, suplementação não substitui uma boa alimentação, uma boa atividade física e uma boa noite de sono. E hidratação. Fazer o básico, né? Depois você pensa em outros recursos, né? Porque se aquilo que você usa, eu for pensar que vai servir para mim, cabe para mim, não vai caber. Porque realmente você tem outra genética, você tem que ser tratado na individualidade. Então, questão toda do seu histórico, principalmente familiar. E aí as pessoas ficam reféns de só porque foi mais fácil. Ele conseguiu, vou pegar para mim. Eu vou tomar um termogênico aqui que o fulano tomou e perdeu não sei quantos quilos. Eu vou perder também. Gente, vou nesse caminho. Não vai perder e não vai por esse caminho.
recomendações sempre com o profissional da saúde. Procura o profissional para orientar, né? Para poder fazer. Com Pessoal, certeza. vocês viram que a gente tem dicas valiosas aqui para vocês, valiosíssimas. Estamos aqui com uma especialista no assunto, doutora Celi Silva, nutricionista. Então, é importante que vocês tenham esses cuidados e procurem sempre um profissional para orientar, né? Na dúvida, não vai no chat GPT, não vai no Google e não vai ouvir o amiguinho. Vai procurar um profissional, porque a individualidade é sempre importante ser considerada, né? Sim. Cada um tem um nível de preparo, tem um histórico familiar, tem um objetivo, né? Seja performance, estético, seja saúde. É importante respeitar a individualidade de cada um, o objetivo de cada um, o momento de cada um, né? As pessoas querem tudo para ontem. E o coração agradece também, né? E o coração vai agradecer, com certeza. Acho que olhando nessa visão geral, assim, e a gente chegando no final aqui do nosso programa, mas passar umas dicas simples, assim, e bem acessíveis à maioria das pessoas que estão buscando ali treinar, fazer algum exercício, mas elas se preocupam, né? Tá, mas a gente está vendo muitos casos aí, né, na internet. Acho que sempre ocorreu, mas hoje a comunicação está mais fácil, né? Está mais rápida ali. Mas a gente vê muitos casos aí relacionados à prática de exercício, de morte súbita, de mal súbito. A gente sabe que isso acontece. As pessoas também ficam com medo, né? Mas e aí? O que eu posso fazer? Então, quais são as dicas que a doutora daria para essas pessoas que vão iniciar, principalmente os que vão iniciar, porque tem essas dúvidas, né? A gente tem alguns cuidados ali. E quais são as dicas do lado nutricional e até da questão de comportamento mesmo, de hábitos, que a doutora pode passar para quem vai começar, para quem está iniciando? Bom, eu vou dar a seguinte orientação, porque falam que eu sou a Nutri que tira a pessoa do absoluto zero e faz ela voar. Não estou me gabando, não. Mas... Ótimo, ótimo. Então, eu já vou passar aqui a prescrição e tomem nota, porque realmente vai fazer diferença na sua vida. Porque os pacientes que passam comigo, primeiro, gente, óbvio que a mudança do mindset... a gente procurar lugares e estar próximo de pessoas que compartilham do mesmo gosto que a gente. Tá? Inicialmente é isso. Quando eu falo saia do absoluto zero, você olhar para você com um olhar mais generoso. De você buscar aonde você pode melhorar com as ferramentas que você tem. Não precisa amanhã você acordar e simplesmente tirar tudo da sua frente. Nossa, agora eu não vou fazer mais nada. Muito pelo contrário. Você começar a entender que hidratação ao longo do dia vai te gerar também maior fluxo sanguíneo. Vai te gerar melhor com relação a você ficar um pouco mais distante dessas doenças cardiovasculares. Quando você for montar seu prato, ou vai fazer um lanche da manhã, um lanche da tarde, você colocar alimentos que tenham facilidade, praticidade, que estejam ali na porta abriu a geladeira, você deu de cara com elas. Então, por exemplo, às vezes eu passo o overnight de banana, que aí eu já deixo pronto, que é o iogurte, a chia e a fruta. O que é o overnight? A última refeição do dia. Eu deixo para ela na noite, eu faço à noite para comer ela de manhã no café da manhã. Entendi. Então, eu uso ela para justamente ter uma opção de que faça o uso ali, depois do café da manhã, aquele pãozinho com ovo, sabe? O famoso pão com ovo. Pão com ovo. Isso. Com creminho de ricota, né? Com um creme com cottage também funciona super bem. E a gente começar a colocar isso no dia a dia. Colocar esses alimentos inserindo dia após dia. E aí, esse overnight, ele é justamente para isso. Porque aí você deixa ele à noite curtindo. Aí, de manhã, quando você vai consumir, ele tá perfeito, cremoso, saudável. Porque tem uma fonte de fibra, tem a fonte de potássio, ajuda você a se manter longe dessas doenças cardiovasculares, né? Te deixa ali saciado, porque muitas coisas que a gente está falando aqui, das dicas que a gente está dando, Carlos, é importante lembrar que o intestino vai muito bem, obrigado. Exato, exato. Então, a gente está falando de tudo que a gente está falando do coração, a gente tem que trabalhar o corpo, gente. Nosso corpo, ele é muito inteligente. Ele é muito inteligente, então ele realmente sabe aproveitar aquilo que você dá para ele. Então, quando você coloca assim em primeiro lugar, na sua lista, na sua wish list, você coloca lá, você no topo, você vai trazer algo que vai ser a hidratação, que vai ser a parte da alimentação. E onde eu coloco as pessoas do absoluto zero é que eu faço elas ir treinar. Você teve essa recomendação médica, seu médico te liberou, então você vai treinar.
Por quê? Carlos, eu costumo falar assim que a musculação, ela salva vidas. E eu conheço várias histórias de muitos amigos que tiveram suas vidas. Porque é um lugar, realmente, seu momento terapêutico, né? E até um detalhe que eu quero falar aqui para você, que a Gaviões tem, que é um diferencial... que a Rede Gaviões, ela recebe muito bem seus primeiros alunos. Eu tenho muitos pacientes que falam assim: ai, doutor, eu tenho vergonha de ir para academia. Ai, doutor, eu não consigo, porque chega lá, tem um monte de gente assim, maromba, que fica olhando para mim. E aí, eu falo, não, primeiro que ninguém vai olhar para você, né? Não vai, fica frio, ninguém vai te olhar. Mas quem nunca foi, né? Tem essa sensação, então, né? se sente um pouco... não se sente acolhido. E a Gaviões, ela tem a parte da sala VIP, que é onde você começa. Então, se você chega lá, pessoal, fala que é a sua primeira vez, que você quer conhecer a academia, quando você se matricula, eles vão te levar para esse lugar, que é um espaço à parte de todo mundo, e eles vão te passar um treino, óbvio, né, de adaptação, para que você possa conhecer todos esses aparelhos. E quando você se familiariza com eles, você vai para outras áreas da academia e vai treinar, enfim. Aí você já vai estar, né? Já está mais ambientado. Já vai ambientado. E mais aí experiente. Mais experiente. Então, mais confiante. Isso. E aí você vai proporcionar, óbvio, sua qualidade de vida, o seu bem-estar. E então, quando a gente cria essas metas com os pacientes, eles vão tirando do papel. Né? Então, eles vão fazendo essas trocas inteligentes. Eu não vou pedir pizza, eu vou fazer, de repente, uma tortilha com frango desfiado. Eu não vou pedir o hambúrguer, que eu costumo pedir naquela rede famosíssima de fast food, mas eu vou fazer o hambúrguer caseiro. Então, a gente começa a fazer metas, criando-se metas. E a dica que eu deixo é justamente essa. De que você tenha uma boa hidratação, de que você recorra a um profissional especialista na área para que você faça um check-up, veja que está tudo certo, para você ir para o seu ambiente de academia com tranquilidade, sem predisposição a ficar suplementando o que não deve, a de repente querer fazer algo que não está dentro da do seu quadro clínico. Muita gente acaba exagerando nisso, né? Exagerando em medicação. Né? Então, tendo uma boa qualidade de sono. Porque a gente, hoje em dia... até para a gente concluir isso aqui, Carlos, a gente precisa lembrar que as pessoas estão tomando alguma coisa para treinar, tomam alguma coisa para dormir, tomam alguma coisa para acordar. Então, você vai ficar refém até quando? Não, o seu corpo, ele faz isso sozinho. Gente, o corpo faz isso sozinho. Então, se você tiver realmente uma boa força de vontade, mudar seu ambiente, você vai longe. Tudo começa a mudar e com saúde, né? Com saúde cardiovascular, com saúde geral, que acho que é isso que importa. A gente olhar sempre para a saúde. Independente do seu objetivo, é olhar para a saúde. Em primeiro lugar. Doutora, preparamos aqui um presente para os nossos convidados e eu trouxe aqui. Muito obrigada. Um presente da Academia Gaviões. Que maravilha. Para você colocar no seu dia a dia. Tem uma garrafinha aí. Falamos de hidratação, né? Falamos de hidratação, personalizada aí, da Academia Gaviões. Olha! Uma bela garrafa para te hidratar pro dia todo. Dá para levar pro consultório, dá para levar pra academia. Gente, agora eu vou treinar até de boné vermelho, ó. Tá agora minha cor preferida. Uniformizada, não eu vim na paleta hoje. Também estou aqui na paleta, vermelho e preto. Espero que seja útil, que ajude bastante aí na sua rotina, tanto para o consultório quanto para os treinos, tá? E eu quero agradecer em nome da Academia Gaviões, em nome aqui do Academia Gaviões Podcast. Esse foi um episódio especial, parte da nossa campanha de prevenção à doença cardiovascular, de trabalho do check-up cardíaco, do quanto isso é importante para você que vai começar a treinar, que vai começar uma rotina de exercício. É sempre importante checar a saúde cardiovascular e sempre importante olhar para os hábitos alimentares. Com certeza. A doutora está aqui trazendo esses pontos importantes, deu dicas aí que todos vocês vão poder assistir novamente esse podcast aqui, ó, e ali anotando para não perder e providenciar o que é fácil e simples da dieta, né? Porque a doutora Célia deu dicas aqui importantes de coisas simples, do dia a dia, coisas acessíveis, Precisa né? ser constante, né? Exato. Acho que o grande segredo, eu costumo dizer isso, e o bodybuilding me ensinou isso, é você ter essa constância, né? É você ter... O grande segredo é você fazer o certo durante muito tempo, né? É assim que as coisas mudam, que as coisas acontecem. E, Carlos, a consistência, né? E aproveitando aqui, né? Agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês, falando
falando sobre esse tema tão de grande relevância e poder levar informação de verdade e que Gaviões podcast, né, da Gaviões realmente leva aí para essa audiência aquilo que realmente importa, que é a informação com qualidade e realmente com ciência também. Legal. Imagina, a gente que agradece, porque isso só é possível com profissionais assim, competentes e de qualidade como a doutora. Pessoal, então a gente se despede por aqui. Esse foi mais um episódio do Academia Gaviões Podcast. Eu sou o Carlos Tomaiolo. Obrigado pela audiência de vocês. Até a próxima.